Hoje eu vou falar um pouquinho sobre fármacos que influenciam na minha anestesia, né? Então, lembrando, esse programa aqui é voltado para médicos veterinários, acadêmicos de medicina veterinária. Por que eu resolvi falar de fármacos que influenciam na minha anestesia, né? Por que eu resolvi trazer isso? Uma que várias vezes a gente para pensar, né? Tipo, o paciente é cardiopata tomando tal coisa. Mantém o retiro, insulina, mantém o retiro, mantém o retiro, né? Então, sempre ficava pensando nisso. E eu estava preparando, né, uma aula para os alunos e cheguei nesse ponto, né? Achei lá, estava lendo os guidelines de 2020 e peguei essas informações do Lamb Jones e do Guidelines. Então, juntei ali os dois, fui atrás, eu e a Laís, a gente estava conversando ali, trocando uma ideia, sempre perguntando, e sempre vendo ali, mas por que será que é só para isso, será que é só por aquilo? E alguns fármacos a gente estava na dúvida, será que suspende, será que mantém? Né? Então, aqui a gente pesquisou, chegamos numa conclusão e trouxemos, né? E eu estou trazendo para cá. Né? Coloquei aqui, gente, os medicamentos que a gente vai abordar hoje. Se faltou algum medicamento assim que vocês lembrem, gente, lá no final, joguem aqui, tá? Né? Tem uma lista aqui, mas eu acho que os últimos medicamentos que eu botei, acabei não botando aqui, que eu vi eles depois e não coloquei. Tá, mas eu vou começar então a gente falando sobre a ECA, né? Os inibidores das enzimas de conversão da angiotensina, bloqueadores H2, antibióticos aminoglicosídeos, glicosídeos cardíacos, o fenobarbital, que são os barbitúricos, né, mas o fenobarbital é o mais comum da gente ver utilizando, anti-inflamatórios não esteroidais, bloqueadores do canal de cálcio, beta-bloqueadores, antidepressivos tricíclicos. Basicamente, são essas 9 classes, né, 9 medicamentos, né, que alguns têm mais de um, outros são medicamentos só, como o fenobarbital. Eu vou acabar abordando aqui hoje. Inibidores da ECA. Tá? Os inibidores da ECA, então eu tenho quem? Enalapril e benazepril, são os mais comuns que a gente vê, né, no uso na veterinária. Existem outros, claro, com certeza, né, mas esses aqui são os mais comuns, principalmente aqui no Brasil. Né? O que eles fazem? O que os inibidores da ECA fazem? Eles são vasodilatadores. Geralmente eles são utilizados em pacientes hipertensivos, né, com doença renal crônica ou com problema cardiovascular. Então ele acaba fazendo vasodilatação, né, porque ele inibe, né, a conversão, né, o sistema da renina, angiotensina, aldosterona. E aí isso leva a vasodilatação e redução da pressão. Isso faz com que o organismo, quando ele está normal, sem estar anestesiado, ele fique em homeostase com a pressão em valores normal e sem crises hipertensivas. Nessas situações, a gente tem que parar para pensar. Eu gosto sempre de criar uma linha de raciocínio assim. Primeiro, inibidor da ECA. Beleza, o que é o inibidor da ECA? Enalapril, benazepril, né, ou os outros pril da vida aí, né? O que ele faz? Ele é um vasodilatador. Né? Então, o inibidor da ECA faz vasodilatação. Eu quero um paciente vasodilatado para minha anestesia? Eu não quero um paciente vasodilatado para minha anestesia. Meus fármacos anestésicos já fazem vasodilatação. Né? Aí eu paro, penso, uso, suspendo ou mantenho? Suspendo ou mantenho? Né? Eu não quero vasodilatação, eu suspendo esse medicamento. Né? Então a gente pensa assim, a gente precisa manter o paciente estável, então corta o vasodilatador. Isso é bem comum assim, paciente idoso, geralmente ele vem com Pimobendan, enalapril, furosemida, deixa eu ver o que mais que um velho toma. Insulina, né, porque deve ser diabético também. Aí tu vem assim, meu Deus do céu. E agora, eu mando fazer o jejum, mas aí será que faz medicamento ou não faz medicamento? Mantém, não mantém, mantém, não mantém. Então isso aqui é bastante importante. Agora até tive uma ideia, né, que uma das clínicas que eu trabalho esses dias, eles viram um post meu vindo do jejum e falaram assim, Bruno, a gente está fazendo o jejum errado. Passei a lista do jejum para eles e agora eu vou passar uma lista dos medicamentos que a gente mantém e não mantém. Dica para vocês também, depois a Thalita já está com o caderno na mão, copiando, né? Então, se você não sabe, se você sabe de cabeça, maravilha, gente, faça assim, medicamentos para suspender, medicamentos que a gente mantém, e entreguem na clínica que vocês trabalham, isso é muito importante, porque eu já peguei várias anestesias, assim, de medicamentos que não deveriam ser suspendidos e foram suspendidos, e medicamentos que não deveriam ser feitos e foram feitos. Por exemplo, o animal em jejum foi feito insulina, né? Então isso é complicado. Ou então, a gente vai falar do Pimobendan logo à frente, ele é interessante manter, né? Então, o animal precisava do Pimobendan e não foi dado. Então, é interessante passar isso. Insight que eu tive agora aqui com vocês. Bloqueadores H2. Né? Os bloqueadores H2, esses aqui, cara, foram os que mais criaram um debate entre eu e a Laís.
Porque eu li no Lamy Jones, o Lamy Jones comentava do bloqueador, medicamentos que a gente precisa ter atenção na nossa anestesia, tipo, se o paciente está tomando ou não está tomando. E lá ele faz a lista, né? Mas que ele não justificava. Tipo, suspende ou mantém, suspende ou mantém. Aí eu mandei, é isso. A gente suspende ranitidina ou mantém a ranitidina? Eu procurei aqui e não achei nada. Bruno, não sei agora. Primeiro eu perguntei para ela por que a gente suspendia, né? Porque ele estava junto com os beta-bloqueadores, com os beta-bloqueadores não, com os inibidores da ECA, né? Então era bem essa sequência aqui que eu peguei lá do Lamy Jones. Aí, suspende, não suspende, por que suspende? E aí eu e ela, a gente tá desde ontem discutindo, né? Procurando artigo, se suspende ou não suspende os bloqueadores de H2, né? São os bloqueadores de histamina, tá, gente? Aí nisso a gente tava naquela, vai, não vai. A Luana, que é uma aluna do curso, ela botou lá, foi ela que postou aquele, que eu postei nos stories também, uma lista, né, de medicamentos que ela falou, que é praticamente, falei assim, você acertou a lista inteira, né? E ela também botou os bloqueadores de H2 e a gente ficou. Por quê? Não usar. Na verdade não é não usar, né? A Laís tem ela é mãe, né? Então ela ficou grávida, tudo. E ela falou que na medicina humana eles mantêm a ranitidina, ou eles até indicam começar a ranitidina um período antes do procedimento para reduzir o pH, não, melhor, para reduzir a acidez estomacal e fazer com que o refluxo, né, lesione menos o esôfago. E depois a gente achou alguns artigos antigos, né, dali de 98, alguma coisa assim, também com a mesma justificativa, né, que o uso, né, então, vamos lá, a gente mantém, né, a ranitidina pelo seguinte fato: ela vai reduzir o pH estomacal e assim evitar lesões esofágicas pelo suco gástrico, já que a gente relaxa e faz refluxo, beleza? Só que ele diminui o fluxo sanguíneo hepático. Isso quer dizer que ele vai reduzir o metabolismo hepático. Reduzindo o metabolismo hepático, fármacos que dependem da metabolização hepática, ela falou aqui como exemplo o tiopental, mas a gente tem a infusão contínua de propofol, a gente tem também o fentanil. Então a gente tem alguns medicamentos que, se você vai fazer infusão contínua, você precisa prestar atenção nisso para não sobrecarregar esse paciente. O que eu faria então? Beleza, vou fazer TIVA no paciente. Então, retira a ranitidina. Agora, não, vou fazer ISO, vou fazer uma epidural, um bloqueio local regional, mantém que ela vai te ajudar. Então, avaliações específicas de cada caso, é um fármaco para a gente ficar atento, né? Então você pode suspender, né, dependendo da sua conduta anestésica, como você pode manter ele, que ele vai ter benefícios e malefícios. Reduzindo a acidez estomacal, a gente foca nisso, mas com relação à nossa ranitidina.